Essa provável eliminação tem nome, sobrenome e herança familiar. Nome: Abel Fernando Ferreira. E os jogadores, né? É inacreditável o que eu vi ontem. Sejam bem-vindos ao canal Torcedor Palmeirense. Temos aqui esse desabafo. O Paulo Massini simplesmente deu aula de Palmeiras e para ele aí, realmente aí, o Abel Ferreira foi muito, mas muito infeliz aí na partida de ontem. 3 para a LDU, 0 para o Palmeiras, agora o Verdão e tem que virar a chave pro Campeonato Brasileiro e ainda tentar reverter esse placar no jogo de volta, meus amigos. Vamos lá acompanhar o que os comentaristas aqui falaram da partida do Verdão. Você que gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, se inscreva. Quero deixar os créditos aqui na descrição do vídeo, mas agora sem enrolação, partiu conferir. Rapaz, o que aconteceu? Há muito tempo que eu não vi o Palmeiras tão fragilizado numa partida. Então a gente vai tentar explicar aqui o que acontece e o que vem por aí. E agora, com essa derrota, vai com os titulares contra o Cruzeiro, foca no Brasileiro, desiste da Libertadores. O que vamos fazer? O que o Palmeiras vai fazer? Enfim, então venham com a gente, chamem parentes e amigos, porque temos muito a dizer. Muito boa tarde, Arnaldo, muito boa tarde, Rodrigo Vessoni, e muito boa tarde, Paulo Massini. Eu quero começar com você. Assim, qual o diagnóstico do que aconteceu ontem em Quito? Repito, há muito, mas muito tempo, jogue bem ou jogue mal o Palmeiras, às vezes é um jogo que você goste menos, você goste mais, mas assim, o Palmeiras é tão vulnerável, vamos dizer assim, como a gente viu ontem, fazia tempo que eu não via. Tô com essa cara de bunda, né? E ela se justifica, né? Porque eu poucas vezes vi, até antes do Abel, um time desprezar uma semifinal de Libertadores. Então, essa provável eliminação tem nome, sobrenome e é, herança familiar. Nome: Abel Fernando Ferreira. Sobrenome, tá aí, né? O nome e o sobrenome. E os jogadores, né? É inacreditável o que eu vi ontem. Nós dissemos aqui, eu disse isso ontem, que preferia o Bruno Fux entrando no lugar do Maurício, jogar com 3 zagueiros, entender como joga a LDU, e simplesmente aquilo que o Abel Ferreira colocou em campo. Ele colocou o Martínez para marcar o jogador que marcou os 2 gols da LDU. Ele colocou o Veiga para impedir que o Kelvin tomasse bola nas costas, e o Palmeiras tomou bola nas costas. Então, meus caros, a provável eliminação, ela tem nome e sobrenome, ela não aconteceu ainda, tem outro jogo, mas eu me recuso a pensar no outro jogo, que até lá tem muita coisa para acontecer, e não dá para a gente ficar aqui. O torcedor sofre, né? Porque ele fica imaginando, se fizer um gol rápido, se fizer o segundo gol, não sei o quê. Cara, você não pode desprezar a semifinal de Libertadores, você não pode desprezar a altitude, né? Apesar de que o Palmeiras tinha 6 jogos, 5 vitórias na altitude, o 7º jogo e uma derrota que de fato envergonha o torcedor do Palmeiras, porque tudo foi pensado para ir, né? Tudo foi pensado nos mínimos detalhes. Então, em termos estruturais, tudo que a direção poderia oferecer, ela ofereceu. Longe aqui de passar pano para a Leila, para a direção do Palmeiras. Mas quem acompanha o dia a dia do Palmeiras sabe que o que foi oferecido ao clube, aos jogadores, ao Abel, foi tudo que o protocolo da altitude, tudo foi pensado para esse jogo. E tem uma série de questões aí que estão sem explicações, né? Por exemplo, o Aníbal estava machucado, mas peraí, o Aníbal machucou no treino de quarta-feira ou ele viajou machucado? Se ele viajou machucado, aí não cola, o cara tinha que ficar aqui treinando, se recuperando né? Então isso não é desculpa, não é desculpa para um time entrar de forma tão complacente. Gente, é só você comparar o que fez o Racing no Maracanã. É completamente diferente da postura do time, do jeito do time se colocar em campo. Ou isso é soberba, e acho que tem um pouco, tem um pouco. Acho que o Palmeiras, o elenco, os jogadores e o comandante é o responsável, porque ele não pode permitir que isso aconteça. Ou é soberba, ou um pouco, né, que tem. Agora, não se pode desprezar uma semifinal de Libertadores contra qualquer adversário. Podia ser a Joaninha Esporte Clube. Não se pode desprezar uma Libertadores, uma semifinal da forma como o Palmeiras entrou, blasé, sem marcar.
olhando o adversário jogar, e o treinador demorou demais para mexer no time, já tinha que ter mexido no primeiro tempo, precisa se libertar dessas amarras, né? Tinha que ter mexido no primeiro tempo, 2-0 até que estava bom, né? O Palmeiras tomou gol de todo jeito, tomou gol nas costas do lado direito, nas costas do lado esquerdo, tomou um gol ridículo. Se tem uma coisa que me incomoda, cara, que é o seguinte: a informação hoje está à disposição de todo mundo, inclusive à nossa disposição, a informação está à disposição do nosso telespectador, de quem acompanha o programa, né? Então, é muito simples você assistir jogos do Campeonato Equatoriano, basta você querer, você vai achar um link, vai ver um jogo. Para quem trabalha com futebol, você tem plataformas que te mostram tudo. Não é possível que o Palmeiras não sabia que uma hora vinha um escanteio cobrado para trás daquele jeito, com 3 jogadores da LDU prontos para chutar a bola no gol e o time todo enfiado lá na pequena área. Então, cara, o Palmeiras errou demais, mereceu tomar os 3-0. E vou dizer mais, não tomou mais, porque a LDU parou no segundo tempo. Porque o meio-campo do Palmeiras continuou desguarnecido e o Abel ainda fez a loucura de trazer o Andrés para ser o primeiro e colocar o Alan. Ou seja, o time continuou sem força, o time continuou sem conseguir impedir o meio-campo da LDU jogar, porque toda vez escapava ou um zagueiro, ou um volante, ou um ala nas costas do meio-campo do Palmeiras e ninguém marcava. Um negócio assim inacreditável o que eu vi. Inacreditável. Um time irreconhecível com toda a estrutura que tem, com tudo que fez até aqui, uma excelente Libertadores, né? E agora, meu irmão, nem vou falar do jogo da volta, porque está longe ainda. Se você quer saber o que vai acontecer domingo, esses caras têm que entrar em campo e comer a grama sintética mesmo. Pega lá um pedaço e mastiga, porque precisa ganhar do Cruzeiro. Independentemente do que vai fazer o Flamengo, faltam 10 jogos para acabar o Campeonato Brasileiro e espero que essa minha cara de bunda se justifique ou justifique alguma coisa para esses jogadores do Palmeiras e o Abel Ferreira e comissão técnica. Muito bem. Queria ver o seu parecer, meu caro Rodrigo Vessone, também sobre esse jogo muito surpreendente, né? Não foi pouco, não. Foi um negócio... Vamos lá. Primeiro, vou dizer que eu também estou com cara de pastel, porque eu disse ontem que eu não via... que era o time que mais se comportava bem fora de casa, que tinha 100% como visitante na competição, tinha simplesmente ganhado todos os jogos de todo mundo, inclusive do River Plate, que tem quase 80%, 90% de aproveitamento de visitante no Campeonato Brasileiro, tinha perdido só 3 como visitante, e que se acontecesse um negócio muito diferente do que o Palmeiras ganhar ou jogar bem, ou no mínimo não perder, eu estaria do outro dia com cara de pastel, e eu estou exatamente dessa maneira. Eu preciso fazer esse meia-culpa porque eu errei completamente o que eu imaginava e pensava. Mas para eu errar desse jeito, para todo mundo estar desse jeito que nós estamos todos, não é só um problema. Um time que se comporta, que tem os números que o Abel tem como visitante e tudo mais, que quase não perde de ninguém, que vende caro para todo mundo, para você tomar um 3-0 no primeiro tempo, mesmo com altitude, mesmo LDU estando bem no campeonato e tudo mais, você tem que fazer muita coisinha, né? É muita bobagemzinha junta, mesmo que às vezes pequenas, mas você tem que fazer muita bobagem junta. Então, assim, não tem um Cristo que vai me explicar por que você coloca o atual Veiga, não o Veiga histórico do Palmeiras, tá? O atual Veiga, que não estava nem pegando banco, tempos e tempos fora por causa de pubs e não sei o que, aí você põe ele para jogar a quase 3.000 metros de altitude. Não tem ninguém que me explica isso, ninguém. Sendo que você tem o Maurício, mais jovem, que ajuda demais, sem a bola é um cara que faz um trabalho absurdo. Então, para mim, isso é inexplicável. O Marcelo Lomba, longe do Carlos Miguel ter sido culpado, pelo contrário, poderia ter sido mais sem ele. Mas eu acho que eu falei isso antes do Flamengo, hein? Que deveria jogar o Marcelo Lomba. E não estou falando por causa de ontem, nada. Eu falei antes do Flamengo, que é um cara que está acostumado com o Palmeiras, com o clube e tudo mais. Na minha visão, deveria ter jogado o Marcelo Lomba e não o Carlos Miguel. Você tem ali
o primeiro gol, sem brincadeira, assim, o Kelvin, a impressão, se não é o profissionalismo do Palmeiras, a seriedade do clube, com tudo em dia e tal, você achava que o cara tava de sacanagem. O primeiro gol, a impressão que dá, se não é o contexto do Palmeiras de tanta organização, profissionalismo dos caras, você fala, esse cara deve estar com o salário atrasado, não tá nem para correr desse jeito que ele tá correndo, para não ir atrás do zagueiro. O Murilo deixar o cara passar do jeito que deixou no terceiro gol, medo de fazer pênalti, talvez, mas... Então, assim, é tanta coisinha ali que você olha, você fala, caramba, cara, o Abel meteu um meio de campo completamente faceirinho, e aí o clube omite a lesão do Aníbal, e esse é um tapa na cara do próprio Palmeiras, que, não, nós somos organizados, a gente não deixa vazar as coisas. E aí você leva o Aníbal pro banco, a torcida fica pé da vida vendo o time tomar 3, aí veio o Abel depois e falou, ainda bem que você fez essa pergunta, ótima pergunta, o Aníbal estava no banco machucado, não tinha condição de jogar. E levou ele para quê? Viajou na altitude, 5, 6 horas de voo, sendo que estava machucado ou machucou no treino de ontem? Por que não informa o torcedor para ele não ficar se esgoelando na rede social, vendo o time dele sem combate, pedindo o Aníbal igual um idiota, para que depois fique sabendo que estava lesionado? Então, realmente, assim, eu estou muito surpreso, eu não esperava isso daí, está muito fora da curva, é uma derrota completamente acachapante. A gente só vai ter discussão para quinta-feira porque é o Palmeiras. Qualquer outro clube brasileiro não teria um jornalista falando que tinha chance. O 1-0 do São Paulo teve muita gente, até o Arnaldo falando, não, eu acho muito difícil dar. O tempo inteiro o Arnaldo alertando, com 1-0. 2-0. Na ida, com 2. E se é qualquer clube brasileiro, qualquer um, até o Flamengo, 3-0 acabou. É que o Palmeiras a gente está meio assim, porque é um clube resiliente, é um time resiliente, enfim, um trabalho de 5 anos, e a gente fica com esse pé atrás. Outra, o momento do time era muito bom. Eu não sei, o Arnaldo alertou lá atrás, falou, o jogo contra o Flamengo, vocês estão falando que tem vantagem e tal, dependendo do tamanho da derrota, como for, você pode impactar, porque vem Libertadores e aquilo vira uma bola de neve negativa, e a bola de neve está virando. Ele tinha alertado isso. Cuidado, esse jogo pode virar um divisor de águas. No final, você está indo para um jogo do Cruzeiro, podendo deixar o brasileiro ser ultrapassado também. Então, virou um negócio que em 10 dias, em 4 dias, completamente maluco para o Palmeiras. Então, o que me espanta e o que ainda para mim acho que não acabou, eu fui olhar aqui, dos últimos 7 jogos no Allianz Parque, 6 davam pênalti ou vaga para o Palmeiras na quinta que vem. Isso não é pouco. Eu não estou falando da história, eu estou falando do momento. 4 no Inter, 3 no Vasco, 3 no... Só o 3-1 no River Plate não dava nem pênalti. Os outros 6 jogos, 6 dos 7 últimos, o Palmeiras fez o placar para quinta-feira. Isso é muita coisa, isso não é pouca coisa. Claro, uma coisa é você construir a vitória naturalmente, a outra é você precisar construir, eu entendo completamente. E para finalizar, o Palmeiras, eu tô com massa, é time titular domingo. Mas e quinta-feira, meu amigo? Eu tô quase me lascado em uma. Eu vou me lascar em 2 para quê? Dane-se, quinta-feira. E ainda mais... Esses caras têm que vomitar em campo quinta-feira. Tem que jogar. Aí, eu vi... o torcedor falou, poupa os caras para jogar quinta, esquece, gente. Você vai perder os 2 títulos. Eu, sinceramente, do 1 ao 11, quinta, é domingo. Se tiver jogador machucado, aí eu vejo o que faz quinta-feira. Porque senão você vai escapar as 2 coisas pelos dedos. Enfim, é o meu pitaco já para domingo, hein? Muito bem, daqui a pouco a gente vai distribuir fichas, hein? Eu vou surpreender você. Eu vou dar uma informação. O Palmeiras vai jogar com todo mundo domingo que tiver condição de jogo. Se o cara acordar, tomar café e falar bom dia, vai jogar. E é isso que tem que acontecer. Tá na hora de um pouquinho de um comando um pouquinho mais duro, sabe? Porque não é só responsabilidade do Abel, ele é o principal responsável, mas é também dos jogadores. O Vessa falou bem do Kelvin, né? Não vou crucificar, é um ótimo jogador, é muito bom jogador, mas a complacência do Flaco, o não entendimento do jogo, o Veiga completamente perdido em campo.
Não dá, cara. O que aconteceu ontem foi um negócio muito, muito, muito fora da curva, muito difícil de achar explicação. Muitas delas a gente já disse aqui, dissemos antes, o que é mais importante. Muito bem, Arnaldo Ribeiro. Vou pegar uma frase aqui do Abel. 90 minutos é muito tempo no Allianz Parque. Que foi uma das frases que ele falou depois da derrota lá na coletiva. E aí? Bom, companheiros, primeiro para falar com a galera do chat, isso aqui não é caipirinha, tá? Isso aqui é água com gás. Muita gente escrevendo aqui. Eu tô na sexta-feira num café na frente da casa do Tirone que não deixou eu subir. Era só o que faltava, o cara tá tomando caipirinha essa hora. É uma água com gás, vou para provar aqui. Tá todo mundo falando que eu tô enchendo a cara, não é, tá? Eu acho que a nossa missão do G4, por isso que eu gosto tanto desse programa, é de fato antecipar situações, né? Muitas delas a gente consegue, muitas vezes também não consegue. Em relação a esse jogo, vamos pegar a parte final do Vessone, que é a volta, a partida de volta, a quinta-feira que vem, a possibilidade de reversão. Eu estou plenamente com o Vessone, a gente só está discutindo isso aí porque é o Palmeiras e o Palmeiras atual, não o Palmeiras do Rony, com todo respeito. O Palmeiras do Vitor Roque, do Flaco Lopes, etc. Senão, de fato, já tinha ido para o caixão e não teria reversão. 3-0 é um placar numa semifinal de Libertadores praticamente irreversível, porém, o Palmeiras acho que tem essa condição e 90 minutos no Allianz Parque é bastante tempo, como disse o Abel. Ainda mais dependendo da circunstância do jogo. Um gol no início, uma expulsão. Quem sabe lá, vamos saber daqui a pouco quem será o árbitro. O árbitro de ontem é excelente, pode ser um árbitro fraco. Depende da situação, depende muito do contexto do jogo. Mas antes de entrar no Palmeiras, e eu acho que a minha observação desse Palmeiras mais recente, ela ganhou mais elementos com essas duas últimas partidas contra Flamengo e LDU, eu vou falar um pouco da LDU. Porque eu acho que, para a gente, eu acho normal, ainda mais nesses tempos atuais, em que os brasileiros, times brasileiros, sobretudo os espanhóis, Flamengo e Palmeiras, sobram na fila, a gente meio que menospreza os times estrangeiros, né? E o que o Racing e a LDU fizeram nesse meio de semana não é qualquer coisa, cada um do seu jeito, né? E se eles fizerem uma final, será uma final merecida. E será um soco no estômago da soberba brasileira, tanto a do Flamengo, quanto a do Palmeiras, quanto a nossa, muitas vezes, né? E com investimentos menores, com um jogo coletivo muito consistente, cada um no seu estilo. Então, eu acho que o Racing acabou perdendo, a LDU ganhou bem, mas são os dois grandes vencedores da semana, são os adversários dos brasileiros. A gente pode ter ainda a final brasileira, mas a gente pode ter, depois de muito tempo, uma final gringa. E podemos ter na Sul-Americana, se o Atlético no passado, o Del Valle, também a não presença de brasileiro na final da Copa Sul-Americana. Imaginou? Ninguém imaginava isso, pode ser que aconteça, depois dos resultados do meio de semana. E a LDU, especificamente, ela vem dando mostras de solidez desde a fase de grupos, quando terminou à frente do Flamengo. Achei engraçado, tem muito rubro-negro. Eu postei lá, a LDU mostra pode ter a ser eliminada na partida de volta, mas ela já faz uma Libertadores heróica diante de Flamengo, Botafogo, São Paulo e Palmeiras. E os rubro-negros, não, mas não ganhou do Flamengo, foi 2-0 no Maracanã e 0-0. Sim, foi 2-0 no Maracanã, 0-0 em Quito, mas a LDU já estava administrando a derrota que o Flamengo tinha para o Central Córdoba. A LDU terminou à frente do Flamengo. É por isso que o Flamengo vai decidir na Argentina. Então ela superou o Flamengo. Eu não posso fazer nada. A LDU superou o Flamengo. E depois, Botafogo, ela deu um sinal interessante. A gente comentava, né, Verson? Lembra? O Botafogo fez 1-0 na primeira bola no Rio e não conseguiu ampliar a vantagem. E na volta foi categórico 2-0. Ali a LDU, já com o Thiago Nunes, dava um indício e tirou, sei lá, nota 7,5. Contra o São Paulo, ela, na verdade, não fez uma partida como ela
fez contra o Palmeiras. O São Paulo teve muito mais chance que o Palmeiras, incrível que pareça, de fazer gol. Mas ela passou, depois de uma partida de volta muito boa, com nota 8,5. E ontem ela foi quase nota 10. A LDU vem subindo de produção fase a fase. E a gente só consegue olhar para o nosso quintal, para Flamengo e Palmeiras. O que nós estamos tentando dizer? Que, além de tudo, esses dois times, LDU e Racing, estão se preparando só para isso. Enquanto o Flamengo e Palmeiras estão se degladiando no Brasileirão. Então, respeito a LDU. E acho que o Palmeiras mostrou ontem uma total falta de conhecimento da LDU. E aí eu vou entrar no Palmeiras. Eu acho que contra o Flamengo, o Palmeiras, em termos de estratégia, eu discuti apenas, uma fagulha, a escalação do Bruno Fux e não do Murilo, por causa da marcação ao Pedro. Só isso. Eu acho que o Palmeiras, taticamente e estrategicamente, se comportou bem. E perdeu muito por conta de falhas individuais, do Fux, do Aníbal. O Abel, acho que teve pouca participação no insucesso do Maracanã. Ontem, não. Ontem, como o Massini falou, tem nome e sobrenome, porque assim, a escalação do Palmeiras e a estratégia inicial deram a impressão que o Abel não assistiu nenhum jogo da LDU e nem do time dele. Porque quando sai a escalação do Palmeiras, eu me lembrei imediatamente de São Paulo e Palmeiras. Era a base do time que enfrentou o São Paulo no Morumbi. Como é que é a base do time? Linha de 4 atrás, um volante, o Andreas, o Veiga, completando, Felipe Anderson, Flaco Lopes e Vitor Roque. Como foi o primeiro tempo do Palmeiras no Morumbi contra o São Paulo? Foi igual ontem. Igual. Era para ter sido 3-0. O Palmeiras não conseguia competir, porque esse time, como visitante, é muito frágil. Essa escalação. Né? E ele repetiu, gente, com um detalhe a mais. Um detalhe... No Morumbi jogou o Giai, que ficou perdidaço, mas o Kelvin não podia jogar. Ontem era o Kelvin. O Kelvin não sabe defender Jesus Cristo. E a LDU ataca muito pelo lado esquerdo. Quando foi no segundo tempo, o que o Abel fez? Como no Morumbi, tentou consertar, mas já estava 3-0. Aí troca o lateral, troca o cara da ponta para evitar o jogo pela esquerda. Mas no Morumbi virou 2-0 e em Quito virou 3-0 contra a mesma formação. O Massini falou ontem, põe a linha de 3, espelha a LDU. Entenda o seu adversário. E acho que o Abel, cara, talvez seja a questão envolvendo o Abel Ferreira, ainda um técnico em formação, como todas as pessoas são. As estratégias para jogos específicos, mata-mata, nas partidas de idas, elas são, na maioria das vezes, muito discutíveis. Tanto que eu fiquei tão surpreso, feliz com a questão do River Plate, que para mim, mas a exceção é o River Plate, não é a regra. A exceção é o River Plate. A regra é o que a gente viu ontem. E talvez não dê para reverter, porque 3 gols é muita coisa. E acho que, sinceramente, não assistir, não ver, não conseguir decifrar o adversário. E isso, para mim, é grave. Porque, como o Massini falou, as condições são dadas. Viaja com o melhor voo possível, chega 48 horas antes. Acho até, a minha impressão, Vessone, é que os treinos com o Carlos Miguel na altitude fizeram que o Carlos Miguel pegasse algumas bolas. O Carlos Miguel foi bem, cara. O Carlos Miguel não foi mal. Algumas não. Se não fosse ele, teria sido mais. 5-0. É verdade. Era 5-0. Era 5-0. O 5-0 não era um placar exagerado para ontem, gente. Falando sério. Pelo que a LDU fez, sobretudo no primeiro tempo. É isso aí, meu amigo palmeirense. Também deixa aqui abaixo a sua opinião. Realmente aí foi um erro de leitura gigante do adversário aí. E tô com o Paulo Massini, meus amigos. Essa derrota aí, realmente, apesar dos jogadores terem a sua parcela de culpa, tem nome e sobrenome. Abel Ferreira, quero saber aí o seu comentário, né? Não é querendo caçar a cabeça de treinador, essa partida especificamente foi um erro de leitura aí do Abel. Eu acho que a maioria da torcida do Verdão também concorda. Deixa aqui abaixo a sua opinião, inscreva-se, deixa o like, compartilhe. A qualquer momento eu tô de volta com mais um vídeo. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até esse momento. Tamo junto, se inscreva, deixa o like e fui!